Legal, agora eu quero falar sobre a propriedade universal do quociente. Essa é uma aula um pouco mais avançada, mas super acessível se você assistiu os outros vídeos, tá? E se você entendeu relativamente bem a história do quociente. Eu estou aqui pensando numa transformação linear de V para W, espaços vetoriais sobre o mesmo corpo, e U, que é um subespaço do kernel de T. Aí eu tenho uma transformação linear muito natural, que é a projeção de V para U. Desculpa, de V para V quocientado por U. E que mapa é esse, né? A gente costuma sempre chamar de π mesmo, tá? O π de Vzinho, ele dá o Vzinho mais U. Tá? Então é esse mapa, que mapeia um vetor na classe de equivalência desse vetor sobre a relação congruência módulo U. O que diz a propriedade universal? Diz o seguinte, que se você tem o V, e você tem o U, e você tem o T, né? Você tem esse T. Aí você tem o U aqui, que está contido no kernel de T, que está contido em V. Então você pode considerar a nossa aplicação quociente, né? Pode considerar a aplicação quociente π, e aí vai ter uma única transformação linear aqui, que a gente costuma chamar de T barra, que faz esse diagrama comutar. Como é que é? Faz o diagrama comutar? Quer dizer o seguinte, que o T barra composto com a... Né, primeiro a gente aplica a π, e aí depois a gente aplica o T barra em cima da π. Isso aqui, em cima de qualquer V, é a mesma coisa que você fazer o T de V. Então, o que ele está falando? Está falando que você pode fatiar a transformação linear por um cara que está no kernel. Você consegue dividir ela em duas. Né? É aquela história que a gente conversou, que se dois elementos vão para a mesma imagem, então a diferença deles está no kernel de T. Né? A gente falou sobre isso uns 2, 3 vídeos atrás. Beleza, vamos que vamos, né? O enunciado todo, precisamente, fala o quê? O nosso enunciado vai falar que, dado uma transformação linear de V para W e um U, que é subespaço do kernel de T, existe uma única transformação T barra que faz esse diagrama comutar. Então, a gente precisa construir essa transformação. Beleza, vamos ver como que isso aqui pode ser feito, né? Como que isso pode ser feito? Como que a gente vai definir o T barra do módulo, do T barra do π de V? Então a gente tem que saber como que a gente vai definir o T barra do Vzinho mais W, né? Isso aqui, o candidato natural para definir esse T barra do Vzinho mais W é dizer que isso aqui é o T de V, né? Dizer que isso aqui é o T de V. Só que a gente precisa mostrar que isso é uma função. Né? Porque o que a gente precisa mostrar? Que se o Vzinho mais W é igual a V' mais W, então esse T de barra, esse T barra, né, de V mais W, é igual a esse T barra que a gente definiu de V' mais W. Né? A gente tem que mostrar que essa relação é uma função. Isso é simples, porque se o V mais W é igual ao V' mais W, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a diferença entre eles está em W. Então, isso quer dizer que o Vzinho é igual ao V' mais um Wzinho. E aí, então, o T de V vai ser igual ao T de V', e como o T é linear, mais o T de W. Só que o T de W
é zero, né? Já que o t de w é zero, a gente exclui ele e a gente vai ver que o t de v é igual ao t de v'. Então, se o v mais w é igual ao v' mais w, o t de v é igual ao t de v', de forma que essa definição aqui, então, de fato, é uma função. Beleza. E por que, né? Por que essa função ela é única? Por que é uma, por que é uma função única? Se você tivesse uma outra função que fizesse a mesma coisa, né? Agora imagina que você tem uma t barra barra que composta com π também dá t. Beleza. Então, quando você for calcular isso em um v, você sempre vai ter que a t barra barra de v mais w é igual a t de v, só que isso é igual, né, isso pela definição. Isso tem que ser igual, né, também pela definição, ao t barra de v mais w. E, logo, o t barra barra é igual ao t barra. O que a gente mostrou? Que existe, né, a gente construiu, e ela é única. Ela existe e ela é única. Então, isso prova o que a gente chama de propriedade universal do quociente, tá? Por que é propriedade universal do quociente? Porque não vale só para espaço vetorial. A mesma demonstração, assim, muito parecida mesmo, vale para grupo, vale para módulo, vale para espaço topológico, tá? Então, essa demonstração é muito importante mesmo. Já começa a entrar assim, em pontos da matemática que várias coisas diferentes começam a convergir e a gente, os matemáticos descobriram essa generalização aí em termos do que a gente chama de propriedade universal. E aí eu prometi para vocês o teorema do isomorfismo, né? O que diz o teorema do isomorfismo? Ele diz o seguinte, que se t de v para w é uma transformação linear, então o v quocientado pelo kernel de t é isomorfo à imagem, né, que eu estava chamando de ao range de t. E como que a gente faz essa demonstração? Primeiro, eu vou usar a propriedade universal do quociente aqui. Como, né? Eu tenho v, e eu tenho w, e eu tenho o v quocientado pelo kernel de t. Então, existe uma única aplicação, né, t barra aqui, que satisfaz essa propriedade, que o t barra de vzinho mais kernel de t é o t barra de v. E aí, essa aplicação, pela construção, pelo quociente que a gente fez, ela é injetora. Por quê? Se o t barra de vzinho mais kernel de t é igual a zero, né? Desculpa, aqui é t, né? Então, isso aqui tem que ser igual ao t de v, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o v pertence ao kernel de t. Mas se o v pertence ao kernel de t, então o v é igual a 0 mais v, com v pertencente ao kernel de t. Ou seja, o v é igual a 0 módulo kernel de t. Né? Então, se o t barra dá 0, isso quer dizer que o v é 0. Beleza? O próprio v é igual a 0 no espaço quociente. Ou seja, essa operação aí que a gente constrói é uma operação injetora. A gente já demonstrou que ela é injetora. E aí, para ela virar sobrejetora, em vez de pensar nela chegando em W, eu vou pensar nela chegando no range de T. E a hora que eu faço isso, ela virou sobrejetora de bandeja. E aí ela é injetora e ela é sobrejetora. Aí, com todo motivo do mundo, eu vou dizer... Cadê? Com todo motivo do mundo, eu vou dizer que ela é um
isomorfismo. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido essa demonstração aí do teorema do isomorfismo, né? Isso mostra, né, a existência desse isomorfismo. A gente costuma a escrever com essa igualdade com o tio, tá? Aí uma das consequências é que se todo mundo tiver dimensão finita, então a dimensão do quociente é igual à dimensão da imagem, né? E isso é uma demonstração muito mais profunda do que aquela que a gente fez do teorema do núcleo-imagem, né, que só vale para a dimensão finita. É isso aí.